deixo meu agradecimento por ter vindo. Inclusive minha filhota e meu genro estão aí também. Antes de nós entrarmos no nosso tema central de hoje, eu gostaria de fazer uma breve preparação, levantando alguns conhecimentos que possivelmente muitos já têm, e sempre é bom lembrar, e para aqueles que ainda não têm, para que possa compreender melhor o tema que nós vamos abordar. Obrigado. Então, antes de entrarmos no nosso tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a criação do Espírito, né? Nós fomos criados por um Deus que nos ama incondicionalmente, né? Que nos criou simples e ignorantes. Mas há um grande particular a ser destacado no momento da criação. Deus achou por bem deixar conosco uma parte ínfima dele mesmo. Então Deus deixou conosco uma parte infinitamente pequena, mas se tratando de um Deus de infinito amor, de infinita misericórdia, é uma parte importante de todos nós. E é curioso porque em diversas sociedades, em pontos geográficos diferentes do mundo, em momentos da história diferentes, várias civilizações fazem referência a essa essência que existe em nós. Então, o hinduísmo, por exemplo, chama de Atman, outros chamam de eu superior, imagem e semelhança, o Deus em mim que saúda o Deus em ti, né? O Imago Dei, a centelha divina, o Self, ou como disseram os nossos mentores, que eu muito gostei, a lembrança que não se pode apagar do toque de Deus no momento da criação. Então todos nós levamos conosco essa essência, e é essa essência quem nos conduz rumo à angelitude para a qual todos nós fomos criados. É essa essência quem vai nos dirigir, é essa essência quem vai nos preparar, quem vai nos trazer os conhecimentos necessários no momento certo, na hora certa, de acordo com a nossa maturidade, para que nós possamos alcançar o conhecimento, para que possamos chegar à angelitude. Deus, em hipótese alguma, em momento algum, quer que nós tenhamos algum tipo de sofrimento. Nós somos filhos de um Deus que nos ama incondicionalmente, que tem um amor infinito e que sofre infinitamente com os nossos sofrimentos. O que nos leva a momentos de dor é essa essência que nós carregamos conosco, porque o nosso destino é a perfeição. Então, muitas vezes, né, por questões egóicas, né, da forma como fomos criados e tal, muitas vezes nós precisamos ser direcionados através do sofrimento. Então, quando Deus nos criou, como espíritos que somos, essa essência que carregamos conosco, essa essência não tem forma. O espírito não tem forma. E o espírito é eterno. Quando encarnamos, nós recebemos então um perispírito. E recebemos também um corpo. E esse corpo
ele será cópia fiel do nosso perispírito, e não o contrário. É comum as pessoas dizerem assim, terem uma vidência, ou alguém que teve uma vidência, ou conhecemos alguém que teve uma vidência, e é comum as pessoas dizerem assim, eu vi um espírito. Não viu não. Não viu. O espírito a pessoa não viu. Nenhum de nós viu e jamais verá um espírito. O que provavelmente quem teve esse evento de vidência, né, essa oportunidade mediúnica, o que ela viu foi o nosso perispírito, que é o que permanece conosco durante algum tempo após o desencarne. Tá? Só para não deixar de mencionar, nós também recebemos esse invólucro que está ali mencionado, que é o duplo etérico, né? Que é uma modificação do fluido universal. Uma hora a gente fala sobre o fluido universal, que acopla então, né, o espírito é extremamente sutil, o perispírito ele já é um pouco mais denso, né? O espírito se manifesta através do perispírito, e para que o perispírito se manifeste no corpo, nós ainda precisamos desse invólucro de acoplamento que a gente chama de duplo etérico. Mas isso são apenas curiosidades. Tudo isso que a gente falou tem um monte de nomes que a gente pesquisar na internet. Mas o tema central, assim, né? Quando nós desencarnamos, perdemos o duplo etérico, perdemos o corpo físico, tá certo? Levamos o perispírito conosco, mas como o espírito é eterno e o espírito não se vê, o que, na verdade, a forma como nós nos apresentamos no plano espiritual é através do nosso perispírito, tá? Bom, mas o tema central da noite de hoje é esse, é o umbral, né? Eu, na verdade, gostaria de chamar essa palestrinha de Desumbralizando o Umbral. Porque as pessoas, por uma questão de heranças atávicas de outras religiões e tal, e através das leituras que nós temos acesso, têm uma visão muito distorcida do umbral. E eu quero corrigir isso. Eu quero falar o que verdadeiramente é o umbral, o que ele significa para nós, da importância da passagem pelo umbral ao final das nossas vidas. Bom, então, vamos falar um pouco da etimologia, né? Aí, essa palavra umbral, ela se origina do espanhol, tal, mas o que importa é que em português, ela passou a significar a peça lateral da porta, ou ainda, no sentido figurado, a porta de entrada, o limiar, o ponto de entrada ou início de algo. No caso, né, é algo que fica entre o plano físico e o plano espiritual. É a nossa porta de entrada para o plano espiritual. Bom, a aplicação espírita guarda dois sentidos, né? O primeiro, por se tratar de uma dimensão que está entre a dimensão material ou física, onde nós estamos nesse momento, e a dimensão espiritual ou sutil. Então, o umbral significa a porta de entrada para o plano espiritual. É importante dizer que o umbral não guarda nenhuma relação com o inferno. Nenhuma. O umbral é muito diferente da ideia do inferno, aquele lugar para onde nós vamos e vamos passar o resto da nossa eternidade sofrendo naquele lugar, né? Compulsoriamente. O Espiritismo nos apresenta um lugar onde habitaremos segundo as nossas escolhas, para onde somos levados por nossas próprias consciências. Por isso eu fiz aquela introdução, né? Eu estou lá no umbral sofrendo, mas por que Deus me trouxe para o lugar? Deus não trouxe você para lugar nenhum, né? Nós vamos concluir que
Se vamos para o umbral, se passamos um tempo longo no umbral, no estado de sofrimento, isso é fruto das nossas escolhas. E foi a nossa consciência quem fez a opção de nos levar para lá. Então, nós somos levados para esse local, após a morte, pelas nossas próprias consciências. E aonde permaneceremos o tempo necessário e não pela eternidade. Vocês vão ver que eu vou repetir algumas coisas. Repetir. É porque elas têm um significado importante, né? Mas, caramba, a gente está falando do umbral, mas aonde fica esse tal umbral, né? Como seres encarnados, seres limitados em nossa inteligência, em nossos sentidos, em nossas percepções, é difícil entender que o umbral não é uma região geográfica. O umbral não fica aqui, nem ali, nem lá. Ele não fica nem mais para cá, nem mais para lá. O umbral, ele representa uma condição vibracional em que nós nos encontramos. O umbral não é um local. O umbral não tem endereço. O umbral não tem coordenadas no Google Maps. Não tem, né? Ele se inicia nas vibrações predominantes na Terra. É aí que o umbral se inicia, tá? E se expande aos planos mais altos à medida que nós vamos abandonando justamente a nossa conexão com os elementos da vida terrena. Então, à medida que nós vamos nos desprendendo dos pensamentos terrenos, mundanos, dos vícios, dos sentimentos mundanos, dos afetos, de tudo o que vibre nas mesmas frequências que nos ligam à vida terrena. Tá? Vou dar um exemplozinho simples e objetivo, né? Eu, acabei de desencarnar, né? Estou Murtinho da Silva aqui, né? E de repente me lembrei que eu não paguei na conta de luz. Onde eu estou? No umbral. Estou no umbral, certo? Agora, se eu desencarnei, estou Murtinho da Silva aqui de novo, tá? E, nossa, eu sou um espírito eterno, Deus me recebe em teus braços e tal. Tem tanto a fazer pela humanidade. Estou no umbral? Não estou mais no umbral. Tá? E umbral, então, não é uma região geográfica. Eu gosto muito, eu acho que o filme Nosso Lar foi muito feliz na tradução desse momento. Uma rápida explicação. O que eu vou transcrever aqui é o momento em que André Luiz retorna para a casa dele, depois de vários anos trabalhando no Nosso Lar, para reencontrar a família. Ele achando que ia encontrar a família chorando por ele, todo mundo sofrendo e tal. E o que ele encontra é a esposa dele já casada, com alguém doente, né? E esse momento transcreve maravilhosamente bem o que eu acabei de dizer para vocês. Vamos lá. Por favor, sai daqui, ó. Nós dois. Ele ficou revoltado com aquela situação que ele encontrou.
Muito bom, né? Então nota que ele estava em um determinado local, ele se revolta com a situação que encontra no lar onde ele estava, e se revoltando ele vai entrar em sintonia com o quê? Com o umbral, né? E aí, diante dessas coisas que eu acabei de falar, muitas dúvidas surgem, né? Dúvidas que eu vou tentar minimizar essas dúvidas em relação ao que seria o umbral. Então, quem habita o umbral? Espíritos de pessoas como qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Espíritos ligados às vibrações terrenas têm os seus perispíritos, é uma questão de física. Olha que coisa maravilhosa. Os espíritos ligados às vibrações terrenas têm seus perispíritos. Lembra que eu disse que o perispírito era mais sutil, né? Quando nós estamos ligados às vibrações terrenas, nossos perispíritos estão carregados de partículas densas, porque nós estamos numa vibração terrena. Essas partículas densas, o que vai acontecer com elas? Elas serão puxadas por quê? Pela gravidade para o núcleo do planeta. Por isso que os espíritos no umbral, eles não têm a possibilidade de ascender a regiões mais altas, porque é uma questão de física. O núcleo do planeta não permite que eles se afastem demasiadamente da crosta. E quando esses espíritos, quando eles estão numa condição de apego, né, demasiadamente forte, determinante às coisas terrenas, às emoções terrenas, eles chegam inclusive a habitar regiões da crosta para baixo, né? Tal essa ação da gravidade sobre eles. É simples assim, né? Então, esses irmãos, geralmente, né, eles sentem dores, fome, sede, frio, calor, tem visão, olfato, audição, tato, como nós experimentam ainda uma memória das sensualidades terrenas. Então, o umbral predominantemente está ocupado por malfeitores, por viciados de todas as naturezas, né? Por déspotas, por pessoas demasiadamente apegadas ao dinheiro e aos bens materiais, por pessoas viciadas em comida. Né? Eu sempre falo isso aqui, eu não escondo, eu adoro um docinho. Eu gosto muito. Quando eu for para o umbral, vocês acham que eu vou sentir falta de um docinho? Então, o mais triste ainda é o caso das pessoas viciadas com vícios mais pesados. Vícios químicos, né, que levam a um estado de abstinência doloroso. Quando desencarnarem, vão sentir essa mesma necessidade. Então, como são as nossas relações no umbral, né? Essas questões que eu faço e vou tentando responder. Nós nos relacionamos com seres com a mesma sintonia em que nós vivemos na Terra. Mesma coisa. Se eu sou um indivíduo, sei lá, que, por exemplo, que gosto de carteado, que tem um monte de amigos que me reúno com eles, adoro, todo dia eu jogo meu carteadinho. Quando eu morrer, eu vou querer fazer o quê? Jogar carteado. Vou procurar pessoas, e as pessoas que vão me encontrar no umbral são pessoas que gostam de carteado. Assim é, né? E esses agrupamentos podem ser em pequenos grupos que se identificam com os objetivos predominantes da vida terrestre,
Mas não só pequenos grupos, né? Nós também vamos ver no umbral, nós vamos ver espelhado numa condição muito mais, digamos assim, preto e branco é uma imagem interessante, né? Muito mais sem cor, muito mais pobre, né? Mas nós vamos ver no umbral multidões que se reúnem em torno de objetivos comuns, né? Pessoas, o que tem, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum que nós temos hoje mais predominante no mundo: pessoas tentando ganhar dinheiro, né? Se nós fazemos desse objetivo principal das nossas existências, ao desencarnarmos, vamos nos encontrar com pessoas que viveram como nós vivemos. No umbral, nós vamos encontrar construções que se assemelham às construções terrenas, mais pobres, menos coloridas, menos iluminadas, e vamos encontrar até cidades que espelham as cidades terrenas. E por que foram para o umbral? Por que essas pessoas foram? O umbral, como foi dito, é um lugar vibracional de sofrimento, necessário à reflexão e ao reconhecimento de seus próprios erros e imperfeições. Tempo indispensável à sublimação do espírito, ao expurgo dessas energias pesadas que nós levamos da vida terrena, energias psíquicas e de elementos semimateriais, como eu comentei sobre a questão do perispírito, que ainda aprisionam então o espírito à crosta terrestre. Então, vai para o umbral. Quem vai para o umbral? Vai para o umbral quem estiver apegado de alguma forma a qualquer coisa que nos ligue à Terra. E precisamos passar por isso justamente para que nós nos libertemos dessas energias. E assim, né? Por que permanecem no umbral? Né? Por que não conseguem se libertar dos vícios materiais que nos ligam à Terra? Vícios de natureza física, vícios químicos, vícios comportamentais. Na maioria das vezes, as pessoas que lá se encontram, os espíritos que lá se encontram, não sabem que desencarnaram. Nem sequer sabem que desencarnaram. Não conseguem se conectar com Deus, vivem ainda perdidos na ignorância, na perversidade, né? No ódio e, acima de tudo, ignorantes dos seus compromissos com o Criador. Alimentam ainda mágoas, desejos, culpa, avareza, orgulho, vaidade. Então, Deus não quer que nós passemos por sofrimento. Mas esse momento é necessário para que nós façamos uma reflexão daquilo que nós conquistamos ou deixamos de conquistar na nossa existência terrena. Uma coisa interessante, um comentário que eu não gostaria de deixar de fazer, é que o que define o nosso tempo de passagem pelo umbral não é exatamente o tipo de vida que nós levamos. Vou explicar isso. Eu, por exemplo, né, eu posso, por exemplo, ter tido uma vida, digamos assim, uma vida não tão apegada aos elementos terrenos, né, uma vida mais nobre. Por exemplo, vou usar o Silvino como exemplo, né? E o Silvino pode ter tido uma vida mais desregrada, por exemplo, e o Silvino pode, ao ir para o umbral, ele pode alcançar um momento de
reconhecimento de como foi a vida dele. Ele pode ganhar um entendimento do que ele fez ou deixou de fazer, de quanto ele está apegado à vida terrena, muito mais rápido do que eu. Né? Eu posso ter tido uma vida mais depurada, mas eu me nego, por qualquer motivo, a reconhecer os meus erros do passado. Né? André Luiz levou 8 anos no umbral para dobrar os joelhos e fazer uma prece a Deus pedindo que o ajudasse. E na primeira prece ele foi atendido. Vê como são as coisas? Né? Então, existem espíritos que passam minutos pelo umbral. Existem espíritos que passam séculos, milênios, aprenderem para expurgarem as energias que estão para expurgar. Pode falar, meu querido. André Luiz teve a felicidade da mãe dele ser muito evoluída e trabalhar por ele. Verdade. O pai está aí, mas a mãe evoluiu. Verdade. Isso ajudou muito. Então, essa parte que está explicando aí. Além do nosso esforço, nós estamos dependendo do espírito evoluído como Isso também é verdade, que é o poder da intercessão, né? Essa questão da intercessão dá 2 palestras essa aqui, mas é muito legal nós sabermos disso, que à medida que nós vamos ganhando créditos juntos à espiritualidade, nós vamos ganhando o direito de interceder por aqueles que amamos, mas sem nunca perder de vista que nós vivemos sob o olhar de um Deus que, se é puro amor e misericórdia, também é pura justiça. Então, nenhuma intercessão irá nos livrar de passarmos por aquilo que temos que passar em função do nosso próprio crescimento espiritual. Então, a pergunta também é essa, né? Por que desse cenário tão deprimente, né? Por que o umbral é tão feio? Por que é tão escuro, tão acinzentado, sem cores, né? Porque é necessário que seja assim mesmo. Porque é um cenário que obrigará a todos nós para que olhemos para dentro de nós mesmos, para que façamos uma análise profunda daquilo que somos, daquilo que vivemos. Um cenário que nos obriga à reconexão com o Criador, que nós esquecemos. Por isso o umbral é tão feio, tão acinzentado, tão cheio de sofrimento. E quem passará pelo umbral, né? Tem uma coisa triste para dizer para vocês. Todos nós. Todos nós passaremos pelo umbral. Né? Sociedades, interesses comuns, vícios, displicência diante da vida, orgulho, vaidade, mágoas, tudo isso nos levará ao umbral. O que haverá de diferente entre cada um de nós é o tempo que cada um de nós vai permanecer no umbral. O Michael comentou, fez um comentário muito interessante quando eu disse que o umbral está cheio de espírita. E está cheio de espírita. Né? Porque o espírito, não, eu trabalho para Deus, eu passo, eu estudo, não sei o quê, eu não vou para o umbral, vai sim. E o Michael fez um comentário muito interessante, porque ele falou que de um dirigente espiritual que desencarnou e continuou frequentando e trabalhando na casa espírita durante anos. Só que tem um detalhe, ele não sabia que ia morrer. Então, o simples fato de estarmos dentro da casa espírita não nos livrará dessa passagem necessária ao autoconhecimento, à reflexão. Né? E como minimizar, então, a nossa passagem pelo umbral? Né? Como? Né? Nossa, eu odeio umbral, eu não quero passar.
quero passar o menor tempo possível para aquele lugar lá. Vou falar uma coisa para vocês. Pensando assim, não vai ser para vocês. Não vai ser. Não vai ser não querendo passar pelo umbral que vocês não vão passar ou vão passar um pouco menor. Então, o que, na verdade? Nos libertando de todos os vícios, apegos, pensamentos fixos. Sabe aquele pensamentinho fixo, material, que vem na cabeça da gente? Né? Muito comum, né? Trocar de carro, uma casa nova, né? Um namoradinho legal, aquele menino bonitinho, aquela menina bonitinha. Então, preocupações, sentimentos inferiores, raiva, medo, culpa, abdicando do mal, perdoando, amando, auxiliando, exercitando a caridade, utilizando o seu tempo em favor do próximo, do autoaperfeiçoamento, orando, aproveitando a sua existência material para progredir moralmente e fazer o bem com humildade e simplicidade. Refletindo diariamente, isso é importante, sobre o seu dia, fazendo uma análise de como foi o seu dia, sobre a sua vida, identificando as oportunidades de melhora espiritual que você aproveitou ou que você deixou de aproveitar. Porque essa reflexão diária é como se nós fôssemos corrigindo o curso ao longo da vida. Porque essa reflexão nós teremos que fazer ao final de nossas vidas materiais. Isso é muito importante. E se desapegando o mais possível da vida material. Mas agora eu vou falar uma coisa de extrema importância, que parece óbvio, mas às vezes não é. Acima de tudo, amando. É o amor quem vai nos libertar do umbral. E curiosamente, vai nos libertar de nós mesmos, porque o umbral nada mais é do que um encontro conosco mesmo. Então, eu peguei esse gráficozinho aqui que eu achei legal, né? Então tem lá, ó, ele fala ali, ó, da animalidade à angelitude, né? Então o que caracteriza a animalidade, está ali, não vou ler tudo, mas todo mundo sabe, né? Materialidade, influência de lei de causa e efeito, ignorância, responsabilidade, papapá. E o que caracteriza a angelitude? Espiritualidade, lei do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão. Então, quem estiver mais próximo da angelitude, menos tempo no umbral. Quem estiver mais próximo da animalidade, mais tempo no umbral. Ok? Simples assim. Sempre repetindo que o umbral não é um lugar de sofrimento imposto por Deus, mas é uma região vibracional para a qual seremos levados por nossas próprias consciências, né? Eu adoro essa frase porque é de uma sabedoria, né? Ninguém ama sem ascender espiritualmente, assim como ninguém ascende espiritualmente sem amor. Querem subir aos céus? Amém. Amém. Simples assim. Amem com todas as forças dos seus corações. E outra questão é que, se tudo está muito fácil na sua vida, se está tudo uma beleza, nós estamos no caminho errado. Sinto muito dizer isso. Porque o caminho é escarpado, cheio de acidentes, requer persistência e dedicação. Se a vida está fácil, é hora de refletir sobre a própria vida. Certo? E por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil? Nós sabemos como é, sabemos o que temos que fazer, né? Até tentamos, quando a gente acha que conseguiu, erra de novo, cai, né? Por que é assim? Eu queria falar de uma coisa que para mim foi muito importante
né, para mim foi um despertar, né? Quando nós adquirimos... Não, antes disso. Para toda ação que nós temos na vida, todas as ações, seja de natureza física, se nós materializamos essa ação, todos os pensamentos, todos os sentimentos, tudo que habita o nosso ser físico, material, emocional, psíquico, espiritual, todas as ações do espírito têm uma resposta química em nossos corpos. Química. Eu gosto muito desse exemplo, né? Vou usar esse exemplo mais uma vez aqui. Eu já usei umas 10 vezes, mas não faz mal. Vou usar mais umas 20. Aquele sujeito que todo dia pega o carrinho e vai para o carro assim, e vai para o trabalho assim, gosta de chegar assim, gosta de levantar. O cara entra no trabalho às 8 horas e ele levanta às 10 para as 8. Toma um café, entra no carro e sai que nem um louco. Interessante, eu conheço pessoas aqui que são assim. Aí o cara pega o carro e sai que nem um louco, naquela adrenalina, cortando todo mundo, xinga a mãe e tal, papapá. Aí ele começa a frequentar o grupo de estudo do NAI, e a ficha vai caindo, e ele pensa assim, meu Deus, esse jeito de eu dirigir não está certo, né? Não é muito espiritual esse negócio. Vou mudar, né? Aí ele passa a acordar às 7 da manhã, toma um café tranquilo, sai serenamente para o trabalho, dirigindo tranquilinho, tal. Essa pessoa, ela provavelmente vai ter dores de cabeça, ela vai ter depressão. Sabe por quê? Porque naquele trajetinho que ele fazia todo dia estressado, ele ganhava uma dosezinha de quê? De adrenalina. E a adrenalina vicia. Como todos os hormônios que nós geramos, todas as químicas que nós geramos, que estão associadas aos nossos atos, aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Por isso é tão difícil. É difícil porque além do vício comportamental, além do vício físico, daquele cafezinho que a gente toma 10 vezes por dia, quando for para um umbral vai ter vontade de tomar café também, né? Além de tudo isso, nós temos o vício nessas substâncias que nós fabricamos. Por isso é tão difícil, né? E é por isso que muitas vezes, né, eu particularmente também tenho minhas dificuldades no volante, né? Mas muitas vezes eu faço aquele esforço enorme e passo assim, sei lá, uns 6 meses que eu não xingo ninguém. Nossa, estou liberto, né? Nossa, me libertei disso. Menos um dia no umbral, eu penso assim, né? Aí uma bela hora que eu estou distraído, tomo uma fechada e eu pá! Puta vida, lá vou eu voltar para o umbral de novo. É assim, gente, é difícil assim mesmo. É assim, tem que haver persistência. Por isso é tão difícil. Então, sejamos sinceros e implacáveis na busca de nos tornarmos melhores. Oremos com fervor, trabalhemos no bem. Orai e vigiai, esse é o caminho. Não fiquem entristecidos se caírem, se retornarem ao erro. Levantem, comecem de novo, persistam. É assim que tem que ser. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu sei que subindo agora essa passagem, eu também gosto bastante. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É lindo isso, né? Palavras de Jesus, né? Então, meus amados, não nos preocupemos com a nossa passagem pelo umbral. Não se preocupem com isso. Mas vamos nos preocupar, sim, com a nossa passagem por essa encarnação. Sejamos luz. Abandonamos todos os olhos, todas as mágoas, o apego aos bens e os atributos materiais, né? Terrenos. Vamos nos libertar de todos os tipos de vício.
materiais e comportamentais. Sejamos luz na Terra. Busquemos a associação com o bem e o amor ao próximo. Eu disse que eu repeti várias coisas. O amor e o amor. E aí, onde a luz habita, as trevas não entram. Essa sou eu que adoro. Olha só a profundidade dessa frase. Aonde a luz habita, as trevas não entram. Não há o que temer, né? Sejamos luz em nossos corações. Né? Se fizermos da nossa encarnação um legado do bem e do amor ao próximo, certamente a nossa passagem por umbral não será sofrida, não será infeliz. Alguém aqui, durante essa palestra, não precisa responder, mas eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Alguém aqui, durante essa palestra, pensou que durante a nossa passagem pelo umbral, nós podemos trabalhar por aqueles que lá estão? Alguém pensou nisso? Que se nós criarmos essa condição, se levarmos conosco luz em nossos corações, nós podemos ser arrebatadores. Podemos chegar próximo àqueles seres carentes de entendimento, perdidos em suas culpas, em suas dores, em seus vícios, em suas demências, e arrebatar aqueles pobres para que tenham um encontro consigo mesmo, para que se liguem ao Criador. Isso é de uma importância muito grande, porque muda completamente a nossa visão de o que seja passar pelo umbral. Se construímos na Terra o desejo severo, o desejo firme, concreto, profundo em nossos corações de auxiliar o próximo, quando colocarmos o pé no umbral, levaremos esse desejo. E seremos o quê? Seremos luz na escuridão. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma mensagem abençoada pelo umbral, por um tempo minimamente possível, e que, se possível, levem luz, amor àqueles pobres coitados que lá sofrem. Que Deus abençoe.